Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia, gente! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de terça-feira, dia 12 aqui do mês de novembro, luz e paz sempre ao seu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será mesmo que você não dá conta? Será mesmo que tudo aquilo que você julga que não consegue levar adiante, você realmente não consegue? Será mesmo que quando, você fala assim, eu já tentei de tudo, Ricardo? Você tentou mesmo? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, gente, porque eu acho que isso tem tudo a ver, com o nosso crescimento existencial em diversas áreas da vida, né? Luz e paz sempre pra gente nesse despertar. Antes disso, só lembrando, esse final de semana, com bom carinho, nós vamos estar aí na cidade de São Paulo, se você é da Grande São Paulo, você está com a gente, tem almoço beneficente na Casa de Nice. Pois é, aí na Vila Carrão, na sexta-feira, dia 15, feriado. Quinta-feira à noite a gente vai estar no Lírio Branco. Vamos ter um evento especial na Casa Maria Amélia também, aí tudo na região de São Bernardo, né? E vamos estar junto com vocês também em Santo André. Então os banners estão sendo divulgados na pílula com os links de inscrição para quem desejar participar. Uma alegria poder estar com vocês aí da Grande São Paulo. Meus amigos, quando a gente para poder pensar na nossa capacidade de superar nossos desafios, nós estamos, de certa forma, sendo convidados a romper com a nossa zona de conforto. Eu sei, gente, que não é fácil fazer isso quando emocionalmente a gente se sente mais fragilizado, né? Porque realmente tem muitos desafios na nossa vida, dores, que a gente passa, que são muito fortes. Imagina, um filho acaba de desencarnar. Algo inesperado. Mesmo que seja esperado, já é um desafio, quando é uma doença mais longa. Mas você imagina algo inesperado. Nossa, para os pais se adaptarem. É um desafio. Ou o oposto. De repente você acha que está indo tudo bem no seu casamento, seu marido ou sua esposa, ou desencarna, você acaba ficando viúvo, ou então alguém te pede separação, divórcio. Ou você descobre uma traição. É um desafio. De repente você acha que a sua vida física está indo bem. Aí você descobre uma enfermidade grave que vai tomar muito do seu tempo de energia e te traz inclusive um medo. Será que eu vou desencarnar? Será que eu não vou? É um desafio, não é? De repente está indo tudo bem no teu trabalho e você é mandado embora, não é? E aí você, claro, vai ser um desafio. E assim um monte, A lista é enorme. Eu tenho certeza que você tem a sua lista aí dos desafios, que enfrenta ou já enfrentou e sabe bem do que eu estou falando. Então é claro, gente, que esses desafios nos pegam de maneira às vezes desprevenidos, E a sensação inicial é, não vou dar conta, não é? Tá difícil. Por quê? A gente tem a tendência a absorver o impacto daquilo que a gente não gosta de uma maneira a generalizar no futuro a sensação de negatividade. Fala que não é assim. Com certeza é. Provavelmente, na hora que acontece uma coisa ruim, a primeira coisa que vem na mente é, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Não é assim? Você já pensa no futuro sofrendo, sem ter recurso, sem saber como você vai lidar com essa dor, com a ausência do outro, com a falta do dinheiro, entende? A situação acaba de acontecer. Mas o nosso foco, gente, emergencial e emocional, não é na solução, não é na adaptação. É o quê? Na revolta, na negação. Em negar a nossa capacidade de resolver. Tanto isso é verdade que nas fases do luto, qual que é a primeira fase das 5 fases do luto? É a negação. A maioria de nós nega de diversas formas que tem capacidade de lidar com o problema e até finge que não tem um problema em alguns casos. Então, meus amigos, a nossa pílula de hoje do nosso amado Evangelho quer te convidar a botar o pé no chão. O problema você tem? Tem. Tá difícil? Tá. Você está no hospital, está com problema para lidar com seus filhos ou com você mesmo? Está sem dinheiro no dia a dia? Você está escutando essa pílula dentro de uma prisão? Você está agora passando por um sofrimento? Você está com ideias suicidas porque você acha, eu não vou dar conta, eu quero tirar esse problema de dentro de mim, eu acho que eu vou resolver, é isso que está na tua cabeça? Ou então você está depressivo com aquela sensação, eu não tenho energia, Ricardo, para continuar, não aguento sair, daqui, não quero sair da cama, não quero ir para o quarto, então estou fazendo tudo por obrigação. Então um conselho para você, confie no dia de amanhã. Sabe por quê? Porque Deus está lá. Confie no dia de amanhã. Sabe por quê? Porque Deus está ali te esperando. Confie pela terceira vez no dia de amanhã. Sabe por quê? Porque se hoje, no dia de hoje, você compreender que Deus te espera amanhã, olha que coisa curiosa, você sente Deus imediatamente agora. Gente, a sensação de abandono que a gente deixa entrar na nossa mente é que nos leva ao desespero. Quando você substitui o abandono pela esperança,
Mesmo que a dor seja intensa, e algumas vezes ela é intensa, não tem como dizer que não vai ser assim. Mas ela vai passar, porque você sabe que o suporte que você tem é grande. Deixa eu pegar um exemplo grosseiro aqui, mas eu acho que é bem didático, né? Veja bem, imagina que você tem que pegar um objeto muito pesado. Pesado, uma caixa pesada, uma coisa pesada na tua sala, na sua casa. Você quer mover, por exemplo, seu sofá de lugar, um móvel de lugar. Você olha e fala, caramba, eu sozinho não consigo. Mas aí, de repente, você sabe que 2, 3 pessoas estão chegando ou estão ali do teu lado e elas te falam, calma, a gente faz isso junto. Aí você relaxa, não relaxa? Por quê? Porque você sabe que você sozinho não consegue. Mas você tem um monte de gente para te ajudar, vai ficar leve para mover o móvel. É a mesma coisa. Quando a gente sente essa presença divina, meus amigos, do nosso lado, sabe? A presença do seu anjo da guarda, a presença de quem te quer bem. Quando você sente Deus te inspirando dia após dia através das suas orações. Quando você sente através do seu esforço sincero de melhorar dia adiante, apesar das lágrimas, das incertezas. Quando você sente que você não está sozinha, esse apoio divino, você tem a certeza que no dia de amanhã ele vai estar do teu lado, o medo do amanhã diminui. E, consequentemente, você começa a viver o agora melhor. E aí você sente Deus de maneira mais intensa. Olha que estratégia profunda. Não é fácil, mas é libertadora. Então, meus amigos, independente da dor ou do desafio que te encontre hoje, nesse momento, enquanto você escuta a pílula, tenha certeza de que se você tiver essa confiança que tem muitos braços, né, espirituais do teu lado para te ajudar a mover o que quer que seja de lugar, você vai mover. Por isso Jesus disse, se tivestes fé do tamanho de um mísero grão de mostarda, dirias a essa montanha, vai daqui a acolá e ela iria. Moverias montanha. Então fortaleça a sua fé, porque eu tenho certeza, como nada acontece por acaso, essa pílula chegou até você hoje, se você escutou ela agora, é porque certamente você está pronto para entender o que a gente está falando, e você não vai desistir, e você não vai de maneira alguma deixar o desânimo abater-se sobre a sua alma, porque amanhã é um novo dia, e com certeza você vai naturalmente descobrir o poder do próximo passo, que vai te levar ao próximo, e depois ao próximo, e os recursos vão chegar até você, ainda que você não se dê conta de como, porque o universo é inteligente, ele só precisa que você dê uma chance para ele atuar, tá bom? Fiquem com Deus, luz e paz a todos vocês, e que bom que a gente está junto para se ajudar, né, gente? No meio desse processo todo, você sabe, tem as nossas pílulas fraternas lá no site do Namastê, você faz contato com a gente para desabafar, nossa equipe toda no mundo todo, atendendo literalmente 24 horas por dia, muitas vezes, né, diversos países, de maneira voluntária, quem está precisando de ajuda, você sabe, pode contar com a gente, mas você tem que fazer a sua parte também, né? A gente precisa ajudar Deus a nos ajudar, tá bom? Fiquem com Deus então, com meu carinho. Obrigado por você compartilhar as pílulas, viu, do nosso amado Evangelho. E lembrando, hein, São Paulo está chegando, não esse evento dessa semana que é lindo, nas instituições espíritas, que vai ser maravilhoso, mas eu falo agora do Prosperidade Plena, evento de dezembro, que é o nosso evento anual aí agora, né, do Instituto Namastê com o Instituto Ricardo Melo, 3 dias transformadores, o método TED com vocês em São Paulo. Venha, participe se puder, você nos ajuda a ajudar e ao mesmo tempo recebe um nível de conteúdo incrível, nosso suporte para te ajudar a planejar a sua vida, para ter 3 dias incríveis refletindo sobre a gestão do seu tempo, desbloqueio de crenças limitantes, ajudando você na sua questão financeira, tá bom? Fica aguardando vocês, sem dúvida alguma, nesse momento transformador. No mais, luz e paz, gratidão eterna para o seu coração. E lembre-se, amanhã é um novo dia. Confie nisso e você começa a melhorar exatamente agora. Fiquem com Deus, luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.